Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Que privilégio trazer um pouco da palavra de Deus hoje pra gente. Vamos encerrar a série Diário de Bordo e eu particularmente, gente, tenho sido extremamente encorajado com essa série desde o início. O objetivo dessa série é nos preparar para esse ano de 2022, né? Porque cada ano que a gente passa é como uma viagem, é como uma jornada, passamos por várias coisas. E aí o objetivo da série é nos preparar para essa viagem. A gente começou falando sobre a importância de você preparar bem as suas bagagens, né? E quando a gente está preparando as bagagens, a gente precisa colocar só o necessário. Porque tem gente que às vezes vai preparar uma mala, coloca o que vai usar, o que não vai usar, o que talvez usaria, o que nunca usaria, só porque quer andar com tudo, o famoso acumulador, né? E às vezes, na nossa viagem, a gente precisa ser bem objetivo com relação ao que vai levar. Tem coisas que você precisa se livrar e tem coisas que você realmente necessita colocar na sua bagagem. E um dos pontos dessa série também, que particularmente falou muito comigo, foi o da semana passada, onde nós falamos sobre a importância de manter o tanque cheio. Quantas vezes a gente se preocupa com tantos detalhes, faz tanta coisa na casa de Deus, na nossa vida, mas não para encher o tanque, não é verdade? E nós precisamos identificar o que é que enche o tanque do nosso coração, o que é que esvazia o tanque do nosso coração, para que a gente administre isso e ande sempre com o tanque cheio, porque não tem coisa pior do que um carro que cai no prego, né não? Não sei se vocês já viram um carro ficar no prego, no meio da pista. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser carro caro, carro barato, não importa. Não bota combustível não para tu ver. Ele fica no prego. Da mesma forma é a gente. Não importa quanto tempo de igreja que você tem, não importa a sua maturidade espiritual. Se você não enche o tanque do seu coração, meu irmão, você pode ficar no prego também. Por isso que eu amei essa parte da série. Carlinhos, mas já passou. Onde eu tenho acesso a essas mensagens? É só acessar o nosso canal do YouTube. No YouTube você vai ver CC Videira e lá tem disponível todas as nossas mensagens, as séries anteriores que a gente já desfrutou. Você pode ouvir, assistir lá e desfrutar também cada mensagem. Amém? E hoje, para encerrar essa série maravilhosa, estamos na quarta parte da série Diário de Bordo. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é desfrutando a jornada. A gente já preparou a mala, já encheu o tanque, já está no ponto de viajar. E agora precisamos desfrutar a nossa jornada. A caminhada com Jesus, a nossa vida é uma jornada. E toda jornada tem um processo. Desde o momento que a gente começa, tem um meio e tem um fim. Tudo isso passa por um processo. Eu quero que você leia comigo lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que fala muito bem sobre processo. É um texto muito conhecido e ele diz: a vereda do justo, ou seja, a nossa jornada, a vereda do justo, é como a luz da alvorada. Sabe aquele sol nascendo logo cedo, para quem gosta de acordar cedo? Quem gosta aí de acordar cedo? Aumentou o número de mãos, viu? Glória a Deus. Deus está agindo. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Aquele solzinho que vai nascendo ali 4h45 da manhã, até chegar no pingo da meio-dia de Fortaleza, que é uma bênção esse sol pleno na vida da gente, né? Da mesma forma é a nossa jornada. Ela começa aos poucos, ela começa a clarear aos poucos, e aí passa todo um processo até ser dia perfeito. Meu irmão, a sua vida é uma jornada, e essa jornada começa aos poucos, até então ser dia perfeito. É sobre isso que nós vamos ver hoje. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem é que, no ponto 1, valorize os pequenos começos. Valorize os pequenos começos. Gente, ninguém conclui aquilo que não começou, né? Tem muita gente que pensa muito, sonha muito, faz planos, faz projetos, mas nem sequer começa. Como é que você vai concluir algo que você nem sequer começou? Ou então pessoas que até começam, mas começam ali, não valorizam o começo e para por ali porque não valorizou esse primeiro passo que deu. Ou até pessoas que veem outras começarem, mas começa a dizer: vixe, vai dar em nada. Vixe, desse passo aí, não vai dar em nada. Mas, meu irmão, eu amo um texto lá em Zacarias, que nos diz, Zacarias no capítulo 4, versículo 10, não desprezem os começos humildes.
Não desprezem os começos humildes. Meu irmão, para a jornada que Deus tem para a tua vida, tudo vai exigir um pequeno passo, um primeiro passo. Por isso, todo primeiro passo ele precisa ser celebrado, todo primeiro passo ele precisa ser louvado. Sabe por quê? Porque esse primeiro passo, o início de uma grande jornada, que terão grandes conquistas, mas tudo começa no primeiro passo. Tudo começa no primeiro passo. Um maratonista, ele não vai começar a sua jornada já correndo 40, 50 quilômetros, gente. Não, ele começa aos poucos. Ele começa a correr ali os seus 500 metros, 1 quilômetro. Às vezes vai naquele esquema, né, como é o início, corre um pouquinho, anda outro, corre um pouquinho, anda outro. Mas tudo tem um início. Sabe o que é que vai fazer com que ele alcance esse objetivo que ele tem de ser um maratonista? Celebrar esse primeiro passo e a constância na disciplina. Mas você só será disciplinado se você valorizar o que você começou. Então, muito cuidado com a tentação de desvalorizar, porque existe uma tentação, gente, para desvalorizar os pequenos começos. Mas em nome de Jesus, aqui todo mundo vai valorizar os pequenos começos, amém? Então, celebre o nome de Jesus aí no seu lugar e seja encorajado constantemente a valorizar os seus primeiros passos. Esse texto que a gente leu de Zacarias, no capítulo 4, é muito interessante. Olha só o contexto. Israel já havia saído do período de exílio, né? Ele passou um período na Babilônia, exilado na Babilônia, e já tinha voltado para Israel, para Jerusalém. Só que o templo que foi feito por Salomão tinha sido destruído. Então, Deus fala com Zorobabel, que era o governador dos judeus da época, e ele fala para construir o templo. Só que imagina aí, gente, a grande missão. O templo de Salomão, enorme, com muitos detalhes, muita riqueza, feito e foi construído no melhor período de Israel, o período de muita fartura, de muita riqueza que Israel tinha. Imagine agora Israel se recuperando da saída de um exílio, se recuperando desse período, ter que construir o templo. Então todos talvez estivessem meio desestimulados pela reconstrução desse templo, porque a época era outra. Não era mais aquela época de Salomão, que tinha muita prosperidade, era outra época. Imagine a falta de estímulo que eles tinham. Foi aí que Deus usou os profetas, Zacarias e Ageu, para encorajar o governador e dizer: ei, não despreze os começos humildes. Ei, não despreze os pequenos passos, porque sabe quando é que a gente vai construir esse templo? Quando a gente começar. Meu irmão, da mesma forma, se Deus colocou grandes sonhos no teu coração, sabe quando é que você vai alcançar esses sonhos? Quando você começar. Quando você der o primeiro passo. Então não despreze os primeiros passos na sua caminhada, não despreze os primeiros passos na sua jornada. Isso se aplica para todas as áreas da nossa vida, gente. Por exemplo, se na sua família você tem um sonho de mudança de hábitos dentro de casa, por exemplo, você nota que a sua casa está com muitos hábitos que não deveriam ter, mas você não vê o que fazer para isso transformar, para essa atmosfera, essa cultura de dentro de casa mudar. Sabe como é que começa? Dando um passo. Não é verdade? Dando um passo, mudando um hábito de cada vez. Na sua vida profissional, talvez você tenha sonhos para a sua vida profissional. Carlinhos, eu tenho um sonho de alcançar isso. Mas é só um sonho, é grande demais para mim. Sabe como é que você vai começar a alcançar esse sonho? Dando um primeiro passo. Identificando o que é que precisa ser feito para você sair do canto, meu irmão. Não adianta ficar só pensando, meu irmão, você precisa agir e começar a celebrar cada passo que você der, porque de passo em passo, você estará cada vez mais perto daquilo que Deus planejou para a sua vida. Então, mais uma vez, deixa eu te encorajar, meu irmão, celebre os primeiros passos, celebre aquilo que Deus tem te confiado. Porque é de passo em passo que a gente alcança o objetivo. Ou como eu costumava falar no interior, de grão em grão a galinha chupa papo. Conhece essa expressão? A gente usava muito. Por exemplo, nesse mesmo contexto de Israel que eu estava falando, né, Israel reconstruindo o templo após esse exílio da Babilônia, nesse mesmo contexto, um pouco antes disso, nós vemos a figura de Neemias. Quantos aqui conhecem Neemias? A história de Neemias? A gente conhece muito a história dele pelo fato de Neemias ter sido usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E, gente, olha só a importância da cidade naquela época ter muros. Uma cidade naquela época onde os povos batalhavam entre si para conquistar a terra um do outro. Se você não tivesse muros, isso diminuía a dignidade da cidade. Por quê? Porque uma cidade sem muro é uma cidade sem segurança.
não é? Os povos podem entrar, podem saquear, podem roubar. E uma cidade que tem muros, isso dá mais segurança para a cidade. E aí Deus usa Neemias para a construção desse muro. E ele é muito conhecido por essa história. Só que ele não começou já grande. Ele não começou, tipo assim, dizendo, vamos construir. Pum, apareceu o muro. Não, ele deu passos. Primeiro passo, Neemias, ele era copeiro na casa do rei. Então, gente, naquela época, para você dirigir a palavra a um rei, não era assim, eu quero falar com o rei, vou lá e falo o que der na cabeça. Se você fizer isso, você era executado, se você fizesse isso naquela época. Ele precisava ter muita coragem para falar com o rei, ainda mais se tratando da construção de um muro de uma outra cidade. E ele chegou para o rei dessa outra cidade e disse, eu vou construir o templo, me permita construir os muros, reconstruir os muros da minha cidade, para que o meu povo volte para lá e a gente tenha dignidade de novo. Olha a audácia dele. Mas Deus honrou esse primeiro passo de Neemias. Deus honrou esse primeiro passo. Eu imagino que ele devia estar com frio na barriga, um medo grande para dar esse primeiro passo. Mas por causa desse primeiro passo, ele levantou toda uma equipe, ele levantou todo o material necessário. E eu quero que você leia o resultado disso comigo, lá no livro de Neemias, no capítulo 6, versículos 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. Olha só o resultado desse primeiro passo que Neemias deu, indo falar com o rei. O muro ficou pronto. O muro ficou pronto no 25º do dia de Elu, em 52 dias. Gente, olha o tempo que o muro ficou pronto. 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Da mesma forma, na sua vida, todos ficarão aterrorizados em ver que essa obra só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus na sua vida. Mas tudo começa com um passo. Tudo começa com um pequeno passo. É igual a dieta, gente. Não adianta ficar vendo verdura na televisão. Não adianta ficar assistindo gente malhando na televisão se você não der o passo de ir para a academia. E se você não der o passo de começar a se alimentar de forma saudável. Você precisa dar um passo. O que eu acho engraçado, tem um amigo meu, por exemplo, que ele recentemente foi para uma consulta. E aí nessa consulta, o médico perguntou, você faz atividade física? Aí ele, muito sincero, né? Assim, nesse momento, agora, assim, aqui que eu estou aqui, nesse momento, não estou fazendo não. Quando a pessoa responde desse jeito, o que é que o médico vai pensar? Deve ser um atleta que agora está parado. A pessoa nunca fez atividade física. E vira para o médico para dizer isso. Gente, pelo amor de Deus, imagina isso. Mas o que acontece? O meu amigo já está se manifestando aqui na igreja, porque ele já entendeu que foi ele que fez. Mas o que acontece, gente? Você, às vezes, idealiza uma vida saudável, idealiza atividade física, mas não começa. Meu irmão, comece. Carlinhos, mas dá trabalho demais. Mas celebre cada passo. Mas eu fiz atividade física hoje, amanhã não consegui fazer. Meu irmão, celebre o dia que você conseguiu e amanhã vai de novo. Vai de passo em passo. Você quer alcançar resultado na sua vida? Isso não serve só para atividade física, gente. Serve para todas as áreas da vida. Quer ter resultado na sua vida? Dê um passo de cada vez. Celebre os pequenos passos. Celebre cada conquista que você tiver. E deixa eu dizer mais uma coisa. Não só as suas conquistas, celebra a do próximo. Porque não tem coisa pior do que você estar dando passos na sua vida e ver aquela pessoa, vixe, vai dar em nada. Gente, você quer me deixar doente, chegue para mim e diga assim, vixe, vai dar em nada. Meu irmão, se vai dar em nada ou não, cabe a Deus e a pessoa. O que cabe a você é celebrar cada passo que seu amigo dá, celebrar cada conquista que ele der e ser uma boca de encorajamento. Muito cuidado, ao invés de... Porque tem gente que às vezes, ao invés de ser uma boca de encorajamento, ser uma boca de Deus na vida da pessoa, é uma boca de tropeço. Existem jornadas e jornadas. Tem pessoas tentando acertar toda semana.
E eu estou falando isso, gente, em todas as áreas. Por exemplo, a área espiritual. Tem gente que está tentando acertar toda semana. Tropeça aqui, como diz até um louvor antigo, né? Tropeça aqui, ô cai acolá, mais depressa levanta. Tem gente que está tentando fazer isso toda semana, dá uma tropeçada, dá uma vacilada, mas no domingo vem para a igreja, tenta de novo. Aí tem irmãos que ao invés de celebrar o passo, a tentativa, a procura de ajuda, fica botando terra. Fica dizendo, vixe, vai dar em nada, já vi esse filme antes. Irmão, misericórdia, irmão. Seja movido cada vez mais pela graça de Jesus, de acreditar que as pessoas podem sim acertar mais do que errar. Acreditar que as pessoas podem sim, a cada passo, se tornar uma pessoa melhor. Comece a celebrar os passos das pessoas, comece a encorajar as pessoas. Não seja boca de Satanás para derrubar as pessoas, mas seja boca de Deus para levantar as pessoas, acreditando que os passos precisam ser celebrados. Celebre os pequenos começos. Não queira ser um adivinho, não, porque às vezes a pessoa fica lutando para ser adivinho. Eu não disse? Quer estar certo. Meu irmão, não preciso estar certo, eu só quero estar onde Deus quer que eu esteja. Pare de ficar perseguindo esse negócio de estar certo ou estar errado. Acredite que Deus pode fazer na vida das pessoas de passo em passo, amém? Glória a Deus. Celebre os pequenos passos, os pequenos começos, os começos humildes. Mas também nessa jornada, um segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, que nós precisamos estar cientes acerca disso. Esse segundo ponto, aprenda a enfrentar o dia mau. Aprenda a enfrentar o dia mau. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente romantiza demais o relacionamento com Deus, né? A gente pensa assim, às vezes, eu estou com Deus agora, nada de mal vai me acontecer. Deixa eu ler as palavras do próprio Jesus, pode ser? Leia comigo Mateus capítulo 16, versículo 33. Mateus 16, 33, onde o próprio Jesus diz: neste mundo, vocês terão aflições. Ele diz, deixa eu ler do início, eu disse essas coisas para que vocês creiam em mim e vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Estou avisando logo. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Da mesma forma que você pode ter uma certeza de que o dia mal vai chegar, você também pode ter a certeza de que Deus está contigo e vai te fortalecer em cada passo, estará contigo em cada momento, Ele irá te ajudar, o Espírito Santo, que é o Consolador, vai te consolar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas também não se iluda de achar que nunca vai chegar um dia mal. Muito pelo contrário. Olha o que o autor de Eclesiastes diz, lá em Eclesiastes 9, versículos 11 e 12. Eclesiastes 9, 11 e 12, ele diz: eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. E aí no versículo 12 ele diz também: os homens que são enredados pelo tempo de desgraça, ou seja, a calamidade, que caem inesperadamente sobre eles. Ou seja, a desgraça, a calamidade, ela pode sim aparecer. O problema não é passar por um momento difícil. Eu costumo pensar também que o problema não é a situação que acontece com a gente, o problema é o que é que a gente faz com a situação que acontece com a gente. Por quê? Porque às vezes é Deus usando essa situação para te tornar um ser humano melhor, para tratar o seu coração, para tratar a sua fé, para aumentar a sua fé. Ou pode ser que essa situação não seja nem sobre você. Olha só que interessante. Pode ser que essa situação seja sobre outra pessoa, mas que Deus está usando você para trabalhar na vida da outra pessoa. A questão é que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais profundos que os nossos. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos.
Tudo que nós precisamos é entender que mesmo quando a gente passar por coisas difíceis, Ele continua com a gente, Ele continua com você. Ei, Ele está contigo. Se o nó está apertando, Ele está contigo. Se a situação está difícil, Ele está contigo. Se a circunstância está pesada, Ele está contigo. Nunca perca essa certeza. Eu entendi, Carlinhos, como você falou que o tempo, o acaso, está sujeito a todo mundo, então eu posso passar por situações difíceis, mas o que fazer quando eu passar por essa situação difícil? A gente trouxe solução, amém? Glória a Deus. Primeira coisa, anota isso, transforme suas preocupações em orações. Transforme as suas preocupações em orações. Quando o dia mau chegar, transforme as suas preocupações em orações. Eu amo esse texto lá de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, que diz, lance sobre ele. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz, lance sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, Ele tem cuidado de você. Ei, Ele tem cuidado de você. Quando você passar por uma situação difícil, ao invés de abrir a sua boca para reclamação, comece a abrir a sua boca em oração. Comece a agradecer a Deus pelo que você ainda tem. Comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele te confiou, pela sua saúde. Comece a procurar um olhar positivo diante dessas coisas. Transforme a sua preocupação em oração. Transforme a sua preocupação em oração. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa a se fazer quando não apertar, quando a situação estiver difícil, não tome decisões sob fortes emoções. Porque, gente, é um perigo a gente tomar decisões sob fortes emoções. Por quê? Porque quando a pressão está tão grande, que as suas emoções estão procurando ali uma forma de se expressar, é muito comum você usar a sua boca para machucar quem está perto de você. É muito comum, sob fortes emoções, você machucar as pessoas que você mais ama. Porque falou que não devia, no momento que não devia, porque está sob uma pressão emocional muito forte. Então, quando você estiver sob fortes emoções, fecha a boquinha, por mais difícil que pareça, e vai orar. Não desconta no teu cônjuge, não desconta no teu amigo, não desconta no teu pai, não desconta no teu filho, não desconta na pessoa que está mais perto de você. Mas ora, segue aquele primeiro conselho, lança sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí, quando você estiver mais tranquilo, quando passar mais essa pressão emocional, você toma a decisão que você precisa tomar. Não tome decisões por impulso. Ou melhor, quem usa muito, gosta muito de usar rede social, não vá postar coisa por impulso não, pelo amor de Deus. Tem gente que entra em briga nas mídias sociais porque está sob fortes emoções. Muito cuidado com aquilo que você posta, muito cuidado com aquilo que você fala. Pelo WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. O WhatsApp não passa emoção. É um texto seco. Tem gente que pega briga porque quer resolver as coisas pelo WhatsApp. Muito cuidado, gente, com isso. Eu estou tentando ser o mais prático possível para quem vive nesse ano de 2022, que resolve coisa pelo WhatsApp. Muito cuidado, porque um texto seco no WhatsApp está sujeito a muita interpretação do outro lado. Resolve cara a cara, face a face. E espera o fogo da emoção passar para resolver conflito, senão isso pode quebrar relacionamentos, isso pode acabar trazendo muito fruto negativo para a sua vida. Espera passar, lança sobre Deus a ansiedade e deixa para resolver quando a poeira diminuir, amém? Trazendo conselhos bem práticos para a gente. Quem gosta de conselhos práticos? Glória a Deus. Quando o dia mau chegar, outro conselho, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. A Bíblia chama isso de bom ânimo, como o próprio Jesus falou, né? Mas tende bom ânimo. Isso significa cuida do teu coração. Tende bom ânimo. Ânimo é o combustível da alma, principalmente para os momentos difíceis da vida. Ter ânimo é decidir seguir em frente e enfrentar o que for preciso. Ter ânimo é diferente de estar feliz. Viu? Existe uma diferença entre ter ânimo e estar feliz. Felicidade tem a ver com sentimento. Ânimo tem a ver com uma postura. É diferente. E nós precisamos ter uma postura de ânimo, de acreditar que mesmo na hora difícil, Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Você crê que Deus está contigo?
Então celebre o nome de Jesus no seu lugar. Ele está contigo, mesmo nos momentos difíceis. Um outro conselho: creia na palavra de Deus a seu respeito. Creia no que ela diz sobre essa situação. Se o nó tem apertado sobre as suas finanças, o que é que a palavra fala sobre suas finanças? Gente, e nessa hora, não vá pela matemática não, viu? Porque a matemática de Deus é completamente diferente. Porque se o direcionamento de Deus para as suas finanças não tem a ver com os números, tem a ver com postura, uma postura generosa ou coisa do tipo, é muito melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do raciocínio. Então, o que é que a palavra de Deus diz a seu respeito sobre isso? Sobre essa circunstância que parece impossível, o que é que a palavra de Deus diz sobre essa circunstância? Sobre esse momento onde as suas emoções estão como num caldeirão, com várias faces de emoções, o que é que a palavra de Deus diz a seu respeito? Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua circunstância. Comece a declarar a palavra de Deus sobre as suas emoções. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua vida financeira, sobre todas as áreas. Comece a declarar a palavra de Deus. E aí você vai começar a ver o fruto da palavra de Deus sobre a sua vida. E se você crê nisso, mais uma vez celebre o nome de Jesus. Na hora difícil, meu irmão, corra para a palavra de Deus. Porque como a gente falou, é uma certeza. A gente vai passar por momentos difíceis. Mas o problema não é a gente passar por momentos difíceis. É o que a gente vai fazer com esse momento difícil. Nós escolhemos correr para a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E para a gente encerrar, a terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre essa viagem que nós faremos. O que colocar nesse diário de bordo? Terceiro ponto. Desfruta a jornada. Desfruta a jornada. Como eu disse, nessa alusão a uma viagem que a gente está fazendo, a gente preparou mala, combustível, documentação, está tudo no lugar. Agora só resta desfrutar a viagem. Carlinhos, como assim desfrutar a viagem? Desfrutar a viagem. Leia comigo o que o autor de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 15, diz. Eclesiastes 8, versículo 15. Por isso, recomendo. Olha só o que ele diz, Eclesiastes 8, versículo 15. Por isso, eu recomendo que se desfrute a vida. Desfrute a sua vida. Ei, meu irmão, você não precisa ser azedo, não. Desfrute a sua vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Ei, meu irmão, começa a desfrutar a sua vida. Para de ver em tudo um motivo para reclamar e começa a ver em tudo um motivo para agradecer. Ei, meu irmão, vira a chave da sua cabeça e começa a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Começa a agradecer a Deus aquilo que Ele tem te confiado. Começa a cascaviar, a passar um scanner na sua vida para enxergar coisas boas que Deus já tem feito, já tem te dado. Ei, meu irmão, se você está aqui respirando, Ele tem te dado ar para respirar. Se você está bem vestido aqui, Ele tem te dado roupa para vestir. E quando você começa a virar essa chave na sua cabeça, você começa a realmente ver, meu Deus, o Senhor tem me dado muito mais do que eu posso agradecer por isso. O Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me dado misericórdia, o Senhor tem me dado infinita bondade, a fidelidade e bondade do Senhor estão me perseguindo todos os dias. E aí você começa a virar a chave da sua cabeça, e ao invés de ser uma máquina ambulante de reclamação, você começa a ser uma máquina atômica de agradecimento, de gratidão. E aí você começa a atrair mais coisas boas para a sua vida, porque você começou a enxergar a ação de Deus sobre a sua vida. Porque Ele continua fazendo, gente. Ele continua fazendo. Às vezes a gente que está ocupado demais, prestando atenção no que falta, ao invés de gastar energia enxergando, valorizando e celebrando o que temos. Sabe, no culto das 9, enquanto eu estava falando sobre isso, eu lembrei de uma história da minha vida, que eu até já compartilhei na igreja, mas não compartilhei em todos os cultos. E aí eu vou compartilhar novamente, porque era eu lembrando desse ponto aqui, lendo esse ponto aqui e lembrando a forma como Deus agiu na minha vida ao longo dos anos. Eu já compartilhei aqui que eu sou de Natal, né, gente? Na verdade eu sou de Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, uma cidade bem pequenininha do interior.
E eu tive o privilégio de, aos 16 anos, ir para Natal, cursar uma faculdade. Só que a situação financeira da minha família era muito limitada. Meu pai é agricultor, a minha mãe ela tinha uma lojinha e vendia algumas coisas para ter um sustento melhor para a gente. E eu lembro que eu fui com a cara e a coragem, literalmente, com 16 anos, gente, 16 anos a pessoa, uma criança, meu Deus do céu. E eu fui com 16 anos morar em Natal sozinho. E tudo que a minha mãe conseguia desembolsar, né, para custear a minha vida em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, era R$50 que ela me dava toda semana. Gente, o que é que você faz com R$50 durante a semana? E eu lembro que esse dinheiro era para tirar xerox, e é xerox na faculdade. Hoje em dia não, né, que é tudo no celular. Mas naquela época, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui de vários anos atrás, gente. Oh, Jesus, me entregando. Mas era o que eu tinha para passar a semana, passagem de ônibus, lanche. E eu lembro que um belo dia, isso tinha acontecido algumas vezes, mas eu lembro de um dia específico onde chegou no domingo, o dinheiro tinha acabado, constantemente isso acontecia, e eu estava na igreja, que eu congregava lá em Natal mesmo, e tinha acabado a programação da manhã, e eu fiquei na igreja, né, lá, e eu lembro que nesse dia, eu sempre me emociono contando essa história, porque é muito viva a imagem na minha cabeça. Eu lembro que o que eu tinha nesse dia para me alimentar era um biscoito recheado, porque era baratinho e eu separava metade para almoçar, metade para jantar. E eu fui orar, e eu não costumava reclamar das coisas, muito pelo contrário, eu lembrava da minha origem, lembrava de onde eu tinha saído, e sempre fui muito grato pelo privilégio de estar cursando uma faculdade federal. Meu Deus, era um privilégio para mim. E eu lembro que eu fui orar e eu comecei a dizer: Deus, como é que pode? O que eu tenho aqui para almoçar, para lanchar, é isso aqui. Tem pessoas que estudam comigo que não estão na igreja, aí você começa aquele negócio de comparação, né? Não estão na igreja, não te servem, e tem carro, tem celular com câmera. Na época eu não tinha nem celular. Diga aí, você tem um celular com câmera, estou falando aqui de 2004. Entreguei a idade. Ai, meu Deus, e eu estou aqui. Mas tudo bem, né? Eu sempre fui muito honesto nas minhas orações com Deus. Tá bom, é isso. Amém. E continuei orando. E eu lembro que uma pessoa começou a chamar lá na porta da igreja. E quando eu cheguei lá, era uma irmã da igreja, aquelas irmãs do coque. Quantos amam irmãs do coque? E ela chegou para mim com uma quentinha, gente, que tinha a comida que eu mais gostava. E um suco de manga, que é o que eu mais gosto. Oh, meu Deus. Preciso dizer isso na hora do almoço. Oh, Jesus. Está terminando, irmãos. E eu lembro que quando eu cheguei, que eu olhei, irmã Lourdinha, o que é isso? Oh, não, é nome de irmã do coque, meu Deus, irmã Lourdinha. Irmã Lourdinha, o que é isso? Aí ela: irmão Carlinhos, Deus mandou eu trazer isso para você. Comecei a chorar desesperadamente. E eu lembro que ela virou para mim e falou: Deus está dizendo que Ele é tudo que você precisa. Eu voltei para o mesmo banquinho que eu estava, me ajoelhei, comecei a chorar copiosamente de vergonha, da presença de Deus. Meu Deus, me perdoe. Eu te comparando com coisas passageiras, meu Deus. Eu te comparando com coisas que se acabam, corruptíveis. Mas o Senhor é tudo o que eu preciso. E eu comecei a transformar aquela oração em uma oração de gratidão, dizendo: o Senhor é tudo o que eu preciso, a Tua presença é tudo o que eu preciso, Senhor. O Senhor é mais importante do que qualquer bem, o Senhor é mais importante do que celular com câmera, o Senhor é muito mais importante. Ali eu comecei a louvar o nome de Jesus, e uma coisa mudou na minha vida naquele dia, porque eu tive um encontro com Deus, e eu comecei a entender que muitas vezes a gente está reclamando porque não parou para enxergar que Deus está agindo, que Deus está cuidando, que Deus está fazendo, que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle um minuto sequer. Ei, meu irmão, Deus está no controle da tua vida. É Ele quem cuida de você, é Ele quem supre as tuas necessidades, é
É Ele que te dá o ar para respirar, a saúde para você vir aqui, a inteligência, ou como diz lá em Deuteronômio, é o Senhor quem nos dá a capacidade de produzir riquezas. Tudo vem dEle, tudo vem dEle. Então transforme o ambiente de reclamação em um ambiente de gratidão, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor.